Oi, pessoal. Então, começando agora aqui a nossa aula número 4, tá? A gente já falou de probabilidades, já falou das distribuições de probabilidade discretas, né? Já deu uma boa ideia do que é uma distribuição de probabilidade, como ela funciona. E nessa aula aqui a gente vai falar, então, né, como é que a gente sai de uma distribuição de probabilidade discreta para uma distribuição de probabilidade contínua. Mas antes da gente falar sobre as distribuições contínuas, eu queria mostrar só um exemplo de uma distribuição discreta que acaba sendo bastante importante na ecologia, que é a distribuição de Poisson, né? A distribuição de Poisson é uma distribuição meio esquisita, né? Vocês vão ver depois, ela só tem um parâmetro, né? Mas ela é bastante usada porque ela modela a probabilidade de você observar um certo número de eventos acontecendo dentro de um intervalo fixo, tá? Baseado numa expectativa que você tenha, né? Expectativa no nosso caso, lembra, né? Quando a gente tem a esperança de alguma coisa em estatística, basicamente a média, né? O valor mais esperado. Né? Então, se você tem um valor mais esperado do número de eventos, né? Se você sabe que em média você espera observar um certo número de eventos, a distribuição de Poisson ela modela, né, qual seria a probabilidade de você observar um número maior ou menor de eventos, né, do que a média. Tá? E isso acaba sendo, como eventos, você pode pensar em indivíduos, né? E você pode pensar e quando a gente fala eventos dentro de um intervalo fixo, isso pode ser pensado como uma distância, né? Então um transecto, ou espaço, ou seja, uma parcela, ou várias parcelas, ou uma região, né? Ou pode ser um intervalo de tempo também, né? Então ela é muito usada quando a gente está testando coisas relativas a número populacional, tá? E ela pode ser pensada como se fosse uma distribuição binomial, mas que a gente não sabe, né? Quantas tentativas tem, quantas repetições vão ter, né? Pode ser infinito, ele é desconhecido, mas a gente sabe em média quantos sucessos, digamos assim, a gente espera, né? E com base nessa esperança a gente consegue modelar uma probabilidade de você observar mais ou menos eventos, tá? Essa é a cara da distribuição, né? Ela só tem um parâmetro, que é o lambda, e o único requerimento é que o lambda seja maior que zero, né? Ele tem que ser um número positivo maior que zero, tá? E a gente tem aí o K, que é o nosso número de sucessos, mas que é, né? A gente não sabe realmente quanto é. Ele é... ou como é que eu posso dizer? Né? Na verdade, a única coisa que a gente sabe é o número médio de eventos que a gente espera observar, que é dado pelo lambda, né? E ela é uma distribuição esquisita, porque, né, a média dela é igual à variância. Então, a média dela é lambda, a variância dela também é lambda, e você definindo esse lambda, você calcula a probabilidade aí, né, para qualquer coisa. Então, por exemplo, né, se eu espero uma média, né, de 50 indivíduos, né, se eu espero observar uma média de 50 indivíduos de uma espécie de mamífero por parcela, qual seria a probabilidade esperada de eu encontrar uma parcela com 100 indivíduos? Né? Isso parece ser bem fora do comum, né? A média é 50, poxa, qual seria a probabilidade de eu encontrar 100? Mas o problema é que, né, eu estou pensando no geral, não é num número finito de parcelas, né? Porque não, pensa bem, não vai fazer muito sentido, isso é uma confusão que as pessoas fazem, né? Quando você está estudando seus dados, você não está estudando os seus dados, você está estudando a população, você está estudando o processo, né? Os seus dados são só uma amostra que você usa para inferir sobre o processo. Mas o objetivo da estatística, que eu já vi muita gente falando, né? O objetivo de uma análise não é explicar os dados, é explicar o processo, né? Os dados são uma maneira de você aproximar o processo, mas a sua discussão, a sua pergunta tem que ser em relação à realidade, à população, e não aos dados. Então, por exemplo, não faria sentido, né, se você dissesse, o meu estudo é avaliar o quanto que a densidade de mamíferos varia em 20 parcelas. Não, isso não é um estudo, né? Ninguém está interessado em saber, né, qual é a relevância ecológica, mundial, regional, nacional, estadual,
das suas 15 parcelas? Não tem, né? O que você está estudando, sei lá, são 15 parcelas de fragmentos de Mata Atlântica, então o que você está estudando é a variação da densidade de mamíferos em fragmentos de floresta de Mata Atlântica. As suas 15 parcelas são só a maneira que você conseguiu representar o seu universo, que é fragmentos de Mata Atlântica. Então você não está explicando os dados, né? Você não está estudando os dados, está estudando o processo. Então, por exemplo, se eu estou testando que eu tenho aí algum processo que aumentaria, teoricamente, né, o número de indivíduos, aí eu observei um número muito alto de indivíduos, se a minha hipótese nula, por exemplo, de que antes da perturbação a média era de 50 indivíduos, né, e aí depois eu voltei lá, depois da perturbação, e tinha 100 indivíduos, como é que eu sei se esses 100 indivíduos poderiam ter ocorrido antes? Qual é a probabilidade deles, né, de eu encontrar uma parcela com 100 indivíduos antes da perturbação, para eu poder pensar se a perturbação teve ou não teve um impacto na densidade de indivíduos, né? Então, eu poderia pensar na minha hipótese. Então, a minha hipótese é que, em média, essas parcelas antes da perturbação tinham 50 indivíduos, e agora que eu medi elas depois, né, da perturbação, e eu observei 100 indivíduos, será que observar 100 indivíduos é uma evidência de que alguma coisa mudou? E aí eu posso usar essa distribuição de Poisson, né? Então, o meu lambda, nesse caso, é 50, que é a média esperada, né? Dividido por 100, que é o meu K, é o número de sucessos que eu esperaria, né? Que eu observei, que são 100 indivíduos. Pensa que a ocorrência de cada indivíduo é um sucesso. Uso a função de massa de probabilidade da distribuição de Poisson e eu consigo calcular essa probabilidade, né? Ou eu uso o R, né? O R, como tem essas funções para todas as distribuições, ele tem essa distribuição depois, ou para ficar com um sotaque francês, depois, né? Que eu posso entrar aí, ó, 100 sucessos, 50, média de 50 indivíduos, e a probabilidade a gente vê que ela é baixíssima, né? 1,63 vezes 10 elevado a menos 10, né? Ou seja, é muito improvável, praticamente impossível, né, que antes dessa, né, que se a média realmente de indivíduos fosse de 50 por fragmento, que antes da perturbação eu encontrasse um fragmento com 100 indivíduos. Então, a partir daí, pensando, né, na maneira, digamos assim, correta, frequentista, essa é uma evidência de que provavelmente alguma coisa aconteceu, porque se não tivesse acontecido, eu esperaria observar uma parcela com 100 indivíduos com uma chance aí de 1,63 vezes, né, 10 elevado a menos 10. Então, alguma coisa deve ter acontecido, né? Ou eu dei muito azar de mostrar justamente, né, uma parcela em 10 mil, ou mais ainda que 10 mil, né, que são 10 zeros, que teria 100 indivíduos, ou alguma coisa aconteceu e a minha hipótese nula, a minha hipótese não é mais verdadeira, né? Isso é um indício de que alguma coisa aconteceu. Então, falado aí da distribuição de Poisson, que eu acho que é importante falar porque ela pode ser útil para vários de vocês, né? Vamos falar um pouco das distribuições de probabilidade contínuas, né? O que muda de uma distribuição de probabilidade discreta para uma distribuição de probabilidade contínua. Tá? E, né, a gente precisa ter distribuições contínuas porque grande parte das variáveis que a gente vai querer modelar, elas são contínuas, né? Por exemplo, se eu estou tratando de temperatura e eu quero falar, né, qual é a probabilidade da temperatura máxima hoje ser 32 graus. Então, temperatura é uma variável contínua, 32, 33, 33.1, 33.2, 33.24. Então, né, eu não posso usar uma distribuição de probabilidade discreta. Tá? Então, a gente pensa que uma distribuição de probabilidade para uma variável contínua é quando ela pode ter valores infinitos, né? Porque, pensa, temperatura pode ter valores infinitos. Se é um número real, né, entre 35 e 35,1 graus, tem infinitos valores, porque eu posso ir acrescentando infinitas casas decimais, né? Então, uma variável aleatória, por exemplo, temperatura, teoricamente pode assumir valores infinitos, né? Qualquer valor real é possível para a temperatura. Tá? Não significa que seja provável, mas é possível. Né? E aí, se a gente pensa dentro da lógica frequentista, né, que a gente aproxima probabilidades
através da observação de frequências, né? E que aí, no limite, né, com infinitas observações, a frequência aproximaria a probabilidade, né? Então a gente tem aí número de observações sobre número total de valores possíveis, né? O meu universo amostral. Qual dessas duas opções aí seria mais provável? Seria mais provável observar uma temperatura de 32 graus? Ou seria mais provável observar uma temperatura máxima de 32,354321 graus? Qual será que seria mais provável? O que vocês acham? Pensa aí, 30 segundinhos. Na verdade, os dois são igualmente prováveis, tá? Não deixem as casas decimais enganarem você. Um número perfeitamente redondo, ele é tão provável, pensando, né, ele é uma observação tanto quanto um número com várias casas decimais, porque a variável ela pode assumir infinitos valores. Então, para os dois casos, o que a gente tem é um valor possível, que seria ou 35.0, né, que na verdade é, 32.0, que na verdade é 32.0000000 infinitamente, ou a gente tem um número 32.354321000000 infinitamente. Os dois são uma observação possível, né? E aí, se pela lógica frequentista a gente aproxima a probabilidade dividindo o número de observações pelo número, né, de realizações possíveis ou de resultados possíveis, aí deu ruim, porque a gente tem aí uma observação dividida por infinitas possibilidades, né? Por definição aí matemática, né, qualquer coisa dividida por infinito tende a zero. Então, a verdade é que a probabilidade da gente observar qualquer um desses valores é zero. Esquisito, né? É uma das coisas, né, fascinantes e ao mesmo tempo exasperantes, né, da matemática. Mas é isso, assumindo que teoricamente eu tenho infinitos possíveis valores, né, a probabilidade de eu observar um valor específico, e lembra que um valor específico significa um valor com infinitas casas decimais, é zero, né? Então, mas eu não medi com infinitas casas decimais, eu medi com duas casas decimais. Tudo bem, mas isso é a precisão do seu instrumento. Isso não significa que se você tivesse um instrumento mais preciso, você medir com mais casas decimais. Mas, né, se a gente for pensar na temperatura, entre aspas, real daquele momento, ela tem infinitas casas decimais. Tá? Então, isso converge para um problema matemático. Se eu tenho infinitas possibilidades, a probabilidade de observar uma entre infinitas é zero. E aí, então, a gente tem que pensar numa maneira de lidar com isso, né? Porque, imagina, se a gente parasse aqui, acabou, não tem mais estatística, porque a gente não tinha mais o que fazer, tá? Mas tem uma maneira da gente pensar em probabilidades para eventos contínuos, né? Com resultados infinitos, que permite que a gente calcule essas probabilidades, tá? E aí, a questão é que, em vez da gente pensar em massa de probabilidade, né? Então, quando a gente tinha eventos discretos, eu pegava o meu bolo da probabilidade, cortava as fatias para cada um dos resultados possíveis e distribuía essa massa, né, entre os resultados possíveis. Alguns resultados ganhavam uma fatia maior, alguns resultados ganhavam uma fatia menor, mas como são números discretos e finitos, né, eu posso dividir no número de fatias, de acordo, né, com a probabilidade, e distribuir essa massa entre eles. Para as variáveis contínuas, que são, né, que têm infinitos valores, eu não tenho como dividir o meu bolo em infinitas fatias. Né? Então, em vez da gente trabalhar com um valor específico, a gente trabalha com intervalos de valores. Tá? E aí, quando a gente tem um intervalo, esse intervalo é finito. E aí, a gente tem como calcular o que a gente chama de uma densidade de probabilidade. Tá? Desculpa, ele não é finito, ele é infinito também dentro, mas ele tem limites, né? E aí a gente consegue calcular o que a gente chama de uma densidade de probabilidade. Então não é mais uma massa de probabilidade, é uma densidade de probabilidade, tá? Então, pelas maravilhas aí da matemática,
um valor único, né, de probabilidade, um valor único, uma observação específica dentro de infinitas observações tem probabilidade zero, mas se eu somo todas essas probabilidades minúsculas em um intervalo, né, para quem gosta de matemática, né, se eu integro esses valores dentro de um intervalo, aí eles não somam zero, eles têm um valor real, né? Se vocês acharem isso confuso, procurem um matemático mais próximo e gritem com ele, porque a culpa é deles, não é minha, né? É assim que a matemática funciona. Então, é, por exemplo, impossível eu calcular qual é a probabilidade da temperatura máxima de hoje ser 35 graus, mas é perfeitamente possível eu calcular qual é a probabilidade da temperatura máxima estar entre 30 e 35 graus. Eu posso, inclusive, calcular qual é a probabilidade da temperatura máxima ser maior de 32 graus, o que significa um intervalo que vai de 32 até o infinito. Mas ainda assim, isso é possível de calcular. Só não é possível calcular um valor único, tá? Eu vou mostrar uns exemplos visuais daqui a pouco, que vai fazer, acho que, mais sentido. Tá? E aí, pensando em distribuições contínuas, qual é a distribuição que a gente mais normalmente usa? Né? Qual é o nome dessa distribuição que é mais normalmente usada? Quem respondeu distribuição normal, ganha um doce. Quem respondeu distribuição gaussiana só para ser diferente, não ganha doce para deixar de ser, né, exibido. É a distribuição normal, tá? Que ela é definida por dois parâmetros, a média e a variância. Tá? Então, a esperança de x é a média e a variância de x ela chama, né, variância. É esse termo que a gente se refere pelo sigma ao quadrado. Tá? E muitas vezes a gente está falando da variância da distribuição, mas a gente se refere a ela usando o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que é o sigma sem quadradinho. Tá? Isso é porque esse quadrado da variância ele realmente é um quadrado. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma média de temperatura em graus Celsius, a minha variância está numa unidade de graus Celsius ao quadrado, que não faz muito sentido, né? Então, para ficar mais interpretável, a gente tira a raiz quadrada desse valor e aí a gente tem um desvio padrão que está na mesma unidade da média. Tá? Então, muitas vezes, quando, né, vocês veem que a pessoa está falando, a gente tem que usar a variância da distribuição, mas está dando o desvio padrão, é porque, na prática, né, são equivalentes, um é a raiz quadrada do outro. Então, a gente geralmente fala de média e desvio padrão, porque eles estão na mesma unidade. Inclusive, no R, quando você vai especificar a variância, você não especifica a variância da distribuição normal, você especifica o desvio padrão. Tá? Os requerimentos, né? A média pode ser qualquer número real, né? Com quantas casas decimais você quiser, negativo, positivo, não interessa. A variância tem que ser maior que zero. Né? Se ela for zero, não tem estatística, porque ela não é uma variável, ela é constante. Se a variância é zero, ela é uma constante. Se ela é constante, a probabilidade de você observar aquele valor é 100, ele é o único valor possível, e fim, não tem mais estatística, não tem certeza. Né? Então a variância tem que ser maior, positiva e maior que zero. Também não faz nesse sentido, olha, o tamanho corporal de mamíferos aqui varia menos 20%, não faz sentido. Né? Então, variância sempre positiva, maior que zero. Tá? E o suporte dessa função é qualquer valor dentro dos reais. Então, né, é uma distribuição contínua, que ela é infinita para todos os lados. Qualquer valor, qualquer intervalo de valores, né, pode ser representado por uma distribuição normal. Né? A função de densidade de probabilidade, então lembra que agora não é mais uma PMF, né, uma função Probability Mass Function, é uma Probability Density Function, que em português tem a sigla, né, fantástica de FDP. Tá? A FDP da normal é essa equação que está aí colocada, né, que é uma equação bem complicadona, mas a gente não precisa se preocupar com ela. Tá? Tá aí só por referência, é importante a gente entender, né, o que a distribuição normal representa. Tá? E aí, então, pensando de novo lá no nosso exemplo, né, então aí está o desenho da distribuição normal,
Tá? É uma distribuição normal com média 30, né, graus e com um desvio padrão de 5 graus. Tá? Então, imagina que a gente queria saber, né, qual a probabilidade da temperatura de hoje estar entre 30 graus e 35 graus. Né? E para a gente definir qual é a expectativa, né, da distribuição de probabilidade dessa variável, a gente olha os dados históricos aí, climáticos, e a gente vê que no dia de hoje, em média, a temperatura era de 30 graus, com uma variação, aí, um desvio padrão de 5 graus, sei lá, em 50 anos de dados. Né? Então, a gente definiu aí a nossa distribuição normal. Né? A gente está olhando ela aí entre 10 e 50 graus, mas lembra que ela é infinita. Né? Esses rabinhos eles vão se aproximando cada vez mais do eixo zero, mas eles nunca tocam o eixo zero. Né? Então, essa curva é infinita para os dois lados. E ela está centrada bonitinho, né? Aí em 30 graus, que é a média. E o quanto ela é gordinha ou magrinha vai depender do desvio padrão. Se o desvio padrão é maior, ela é mais gordinha, mais achatadinha. Se o desvio padrão é menor, ela é mais fininha e mais altinha. Tá? Mas ela sempre vai ter essa forma, ela sempre vai ser perfeitamente simétrica, né? E aí que entra aquela parte do cálculo das integrais. Né? Por exemplo, se eu integro da média para menos infinito, eu sei que a integral disso é 50% de probabilidade, é 0,5. Né? Se eu integro da média para mais infinito, eu sei que isso é 0,5, 50% de probabilidade. Se eu integro essa área infinita sob a curva, dá 1, né? Que seria todos os eventos possíveis. Né? Matematicamente faz sentido, dá um nó na cabeça, mas matematicamente faz sentido. Né? E esse eixo y ele não tem muita interpretação, porque de novo, né, a gente não pode traçar uma linha e dizer que a probabilidade naquele ponto é essa. Não é, né? Esse eixo y não é probabilidade, porque, né, é impossível, né, a gente estimar a probabilidade de um evento único, de uma distribuição normal, de uma distribuição contínua. Então, a probabilidade que a gente está calculando não é o ponto ao longo da curva, e sim a área sob a curva dentro do intervalo de valores. Né? Então, se a gente está perguntando qual é a probabilidade da gente observar uma temperatura entre 30 e 35 graus, assumindo que temperatura é normalmente distribuída com média 30 e desvio padrão 5, o que a gente tem que calcular, né, é fazer a integral dessa área aí que está cinzinha, né, abaixo da curva. A gente calcula essa integral, ou seja, essa área sobre a curva, e o tamanho dessa área, né, considerando que a área total é 1, né, o tamanho dessa área é a nossa estimativa de probabilidade. Então isso é importante, porque muita gente eu vejo confundindo, eu confundi durante muito tempo, querendo interpretar o eixo y como probabilidade. E não é. A probabilidade é a área sobre a curva. Esse eixo y ele não tem muita interpretação, não tem muito significado. Tá? E aí, como é que a gente calcula isso na prática? Vamos ter que voltar lá para as aulas de cálculo e aprender a integrar a função? Deve ser fácil, né? Calcular a integral dessa função aí. Rapidinho, de cabeça, você resolve, né? Bom, nós temos à nossa disposição aí uma ferramenta importante, que é o R. E o R, como a gente já viu para outras distribuições, ele sabe calcular probabilidades para nós, né? E aí, matematicamente, é muito mais fácil a gente calcular probabilidades cumulativas, ou seja, de menos infinito até um certo valor, do que tentar calcular de cara aquela fatia do meio. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente define os parâmetros aí da nossa normal. Então, definir que a média é 30, que o desvio é 5, e aí, como a gente está querendo saber o intervalo, né? O nosso intervalo é de uma mínima de 30, ou uma mínima máxima de 30, até uma temperatura máxima de 35 graus. Não é isso que a gente quer saber. Qual é a probabilidade de que hoje a temperatura vai estar entre 30 e 35 graus, considerando que historicamente ela tem uma média de 30 e um desvio de 5. Tá? E aí, veja que a gente não está usando o D-norm que a gente usava antes, né? O D-binom, o D-Poisson, porque não existe, né? Não existe uma probabilidade para um valor único. Tá? Então, a gente usa essa função P, né, de probabilidade, que é o P-norm. Tá? E o que ele vai calcular
é a probabilidade cumulativa ou acumulada. Desde menos infinito, então começando lá do lado esquerdo da curva, lá no infinito, até o valor que a gente vai dizer, e aí ele consegue calcular aquela área para a gente. Tá? Então eu calculo aí duas áreas. A probabilidade cumulativa da temperatura mínima. Então eu estou dizendo, olha, calcula, P-norm, calcula para mim a probabilidade cumulativa de qual valor? Do valor Tmin, que é 30. Mas quais são as características dessa distribuição normal? A média é o que eu salvei lá como média, e o desvio é o que eu salvei como desvio. Tá? Tomem cuidado quando vocês estiverem trabalhando no R, se vocês forem dar nomes em inglês para suas variáveis, de não dar o nome de uma função que já existe para a variável, tá? Porque isso causa um problema tremendo. Então, você não pode, se criar uma variável da média, você não pode chamar ela de min, porque a função que calcula a média já chama min. Então, você chama de mn, você chama de média em português, você chama de qualquer coisa, tá? Mas não usa o nome da função para variável, porque senão a sua variável substitui a função, aí a função não funciona mais e vira o capeta, tá? Tomem cuidado com isso. E aí eu gravo o resultado, né, desse cálculo nessa variável com o prob Tmin e faço a mesma coisa depois para a temperatura máxima. E aí se eu olho os dois valores, né, a probabilidade cumulativa para a temperatura de 30 graus é 50%, né, o que faz todo sentido, porque a média é 30 graus. E a probabilidade cumulativa para a temperatura, esse valor máximo de 35, é 84%. Vamos ver graficamente o que é isso. Tá? Então, essa é a probabilidade cumulativa de 30 graus. Tá? Essa área que está sombreada em cinza. Então, ela está vindo da esquerda, né? Aí desde menos infinito até 30, e aí eu calculo a área abaixo da curva, né? De menos infinito até 30, e isso vai me dar metade da curva, então a minha probabilidade é 50%. Né? Então a gente sabe que pelo menos a gente escreveu a função do R certo, porque se a gente escrevesse para calcular essa probabilidade e desse uma coisa que não é 50%, algo estava errado, porque se 30 é a média, né, por definição da distribuição normal, que é centrada na média e é simétrica, né, de menos infinito até a média tem que dar uma probabilidade de 50%. E aí depois a gente faz a mesma coisa, tá, com a probabilidade cumulativa de 35%, que é basicamente a probabilidade cumulativa até 30, mais aquele pedacinho da curva, que era o pedacinho que interessava para a gente. Né? E aí, para eu saber a probabilidade final, é só subtrair uma da outra. Né? Então, a probabilidade associada com esse pedacinho cinza aí, né, que era a probabilidade entre 30 e 35, tá? É de 0,34%. Então, se temperatura do dia de hoje, temperatura máxima do dia de hoje, é uma variável normalmente distribuída com média 30 e desvio padrão 5, a probabilidade da gente observar uma temperatura máxima entre 30 e 35 graus é por volta aí de 34%. Tá? E é assim que vai funcionar para qualquer distribuição contínua. Tá? A gente geralmente dificilmente você vai fazer esses cálculos à mão, mas depois, quando a gente for entender os testes de hipóteses, que são baseados em calcular essas probabilidades, agora vocês já estão entendendo como é que funciona. Né? Você calcula as probabilidades cumulativas e aí subtrai uma da outra para pegar um determinado segmento da curva. Ou se você não está preocupado com o segmento, você está preocupado com o rabinho das curvas, né? Que geralmente os testes de hipótese estão preocupados com o rabinho das curvas, você integra do seu ponto de referência até o final infinito do rabinho e você tem a sua probabilidade. Final infinito ficou bonito, né? Acho que eu vou fazer uma camisa com isso. Integrem até o final infinito. Tá? E assim como as distribuições contínuas, existem várias distribuições discretas. Tá? A gente tem a distribuição normal, que é a mais comum. A gente tem a distribuição gama, que é uma distribuição bem usada, porque a forma dela muda bastante, dependendo de como você usa os parâmetros. Então, ela consegue representar diversos processos, né, probabilísticos
que tem probabilidade maior para valores pequenos ou para valores grandes, porque ela é bem mutável a forma dela, dependendo de como você parametriza. Tem a distribuição exponencial, né, que é aquela que a probabilidade só cresce, né, para um lado ou para o outro. Tem a distribuição beta, a distribuição log normal, que é realmente, né, o logaritmo de uma variável normal. E tem a distribuição Qi quadrado, que a gente usa bastante depois quando são testes de proporções, né, alguns testes de variância, que é parametrizada pelos graus de liberdade. Então, né, importante não confundir. Uma coisa é distribuição Qi quadrado, que é uma distribuição de probabilidade, tá? Ela chama Qi quadrado porque esse xzinho, né, com bigodinho aí redondinho do nome da distribuição não é um x, é a letra grega Qi, tá? Então por isso que ela é Qi quadrado, porque é a letra grega Qi elevado ao quadrado, tá? E uma coisa é distribuição Qi quadrado, que é uma distribuição de probabilidades como todas as outras. Outra coisa é um teste estatístico, que a gente chama do teste Qi quadrado, que é um teste de proporções, né? Que ele chama teste Qi quadrado porque ele é baseado na distribuição Qi quadrado. Mas uma coisa é o teste, como ele é conhecido, outra coisa é a distribuição, tá? Tomem cuidado com isso aí. E bom, essa era a grande diferença que a gente precisava falar, né? Uma aula mais curtinha, tá? Mas é importante entender, né, o que tem que ficar dessa aula. Que, né, quando a gente está tratando de probabilidades contínuas, a gente tem que sempre definir intervalos de valores. Mesmo que seja um intervalo de tanto até o infinito, ou até o menos infinito. Mas é impossível a gente calcular um valor só. A gente pode calcular até para todos os valores possíveis, né, que seria a integral da curva toda, que dá 1. Né? Mas é impossível calcular a probabilidade para um único valor. Então, toda análise probabilística e estatística de dados contínuos vai se basear na definição desses intervalos. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vê como é que isso, então, agora a gente tem os fundamentos para entender realmente, né, qual é a verdade por trás dos testes de hipótese, né? O que realmente a gente está fazendo quando a gente está testando uma hipótese estatística. Até lá!